Bom, vamos lá então. Agora que você já entendeu a importância do Catecismo da Igreja Católica na vida do católico, eu vou explicar para você então como é que o Catecismo da Igreja está organizado, como que ele está estruturado. Você vai ver que ele foi elaborado de uma forma bastante pedagógica para que nós pudéssemos entender do começo ao fim a estrutura da nossa fé, a doutrina da nossa igreja. A igreja dividiu o catecismo em 4 partes. Vamos lá, vamos ver cada uma dessas partes. A primeira parte, ela é dedicada à questão da fé. Então, o catecismo, a igreja vai nos ensinar o que significa ter fé, o que é crer, o que significa dizer eu creio, o que significa dizer nós cremos. Nós vamos entender a importância deste ato que é o ato da fé. Entender que a fé é uma resposta que nós damos a Deus, é também um dom que vem de Deus, né? É uma virtude teologal. Então, assim, a igreja vai expor a questão da fé, o coração do homem que tem sede de Deus. Neste mesmo capítulo, nesta mesma parte do catecismo, nós iremos estudar a respeito da nossa profissão de fé, ou seja, o creio. Nós temos lá o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que nós professamos todo domingo na missa. A igreja fez o quê? Ela pegou o creio e ela foi explicando, então, pedacinho por pedacinho, trechinho por trechinho, palavra por palavra, para que nós pudéssemos entender qual é a nossa fé. Muitas vezes a gente professa fé na missa, a gente vai lá, eu creio em Deus Pai, mas às vezes alguma dessas palavrinhas a gente não sabe muito bem o que significa, a gente não entende muito bem de onde surgiu isso, né? Então, por exemplo, você diz, creio que Jesus desceu à mansão dos mortos, mas talvez, será que você sabe exatamente o que significa isso? Quais são os fundamentos bíblicos da nossa profissão de fé? O que a tradição da igreja nos ensina? O que o magistério da igreja nos ensina? De que maneira que a teologia aborda esses assuntos? Então, nós vamos ver de uma maneira muito simples cada um dos trechinhos ali da nossa profissão de fé. Isso vai abrir um leque imenso para nós compreendermos a nossa fé, o que é que nós acreditamos, em que nós acreditamos. Então é maravilhosa essa primeira parte. Depois, na segunda parte, o Catecismo da Igreja vai tratar da questão da celebração da fé, a celebração cristã. Tudo aquilo que a gente acredita, que a gente aprendeu na primeira parte, agora nós vamos entender de que maneira que nós, como católicos, celebramos os mistérios da nossa fé. Então a gente acredita, mas a gente também celebra. E celebrar, como vai dizer o próprio catecismo ali na parte da liturgia, significa também tornar presente o mistério que nós celebramos. Celebrar é sim nós nos encontrarmos com os nossos irmãos no templo, mas é também fazer com que tudo aquilo que a gente celebra, tudo aquilo que a gente acredita se torne presente. E se torna presente de que maneira? Por meio dos sacramentos. Então é exatamente aí, na segunda parte do catecismo, que a igreja vai nos explicar sobre os sacramentos, os 7 sacramentos: batismo, crisma, eucaristia, o sacramento da confissão ou da reconciliação, a unção dos enfermos, o matrimônio, a ordem. E então o catecismo vai esmiuçar a fundo, detalhadamente, cada uma das partes dos sacramentos. É muito interessante, vale muito a pena a gente entender quem pode celebrar, quem pode receber o sacramento, de que maneira acontece aí o mistério da atualização, né, de tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ganhou para nós com a sua vida, paixão, morte e ressurreição. É maravilhosa essa parte. Você que gosta dos sacramentos, tenho certeza vai fazer você ter uma visão assim muito mais aprofundada, muito mais ampla. Então nós passamos para a terceira parte do catecismo, que é dedicada à vida cristã. Então olha só, nós acreditamos, celebramos aquilo que a gente acredita, mas também nós devemos viver tudo aquilo que nós celebramos e acreditamos. Porque não basta, não é verdade? Não basta nós acreditarmos, termos fé, até irmos à missa, mas se a nossa vida não muda. O grande objetivo é exatamente a nossa conversão, a nossa santificação. Então de nada adiantaria nós termos fé, nós acreditarmos, não adiantaria nós celebrarmos se nós não mudássemos de vida. Então a terceira parte do catecismo vai se dedicar à moral cristã.
as virtudes, vai falar dos vícios e, inclusive, vai dedicar uma parte especial para falar dos 10 mandamentos, porque toda a base da nossa moral é baseada nos 10 mandamentos. Então vai falar amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas alheias. O catecismo vai pegar cada um dos 10 mandamentos e vai esmiuçar. E vai nos dizer quando é que nós infringimos algum desses mandamentos. Né? Quando é que eu amo a Deus, mas quando é que eu deixo de amar a Deus? Quando é que eu pequei contra um dos 10 mandamentos? Então, nesta terceira parte, a igreja vai nos explicar como é que os 10 mandamentos são colocados em prática na nossa vida. De uma forma bem simples também, com uma linguagem bastante fácil de entender. E isso tudo a gente vai poder estudar aqui, certo? E então, nós chegamos à última e quarta parte do catecismo, que é uma das partes mais incríveis sobre a vida de oração, ou a oração cristã. A oração é aquilo que vai nos manter de pé. A oração é a nossa comunhão com Deus, é a nossa conexão com Deus. Não adianta a gente ter fé, celebrar, né? Até a gente mudar de vida, mas tudo isso vai depender da nossa comunhão com Deus, porque nós não acreditamos em teorias, nós acreditamos num Deus vivo, nós acreditamos num Deus vivo com quem nós temos contato diário, um Deus que mora dentro de nós, que habita em nós, como diz São Paulo. E a oração cristã é a que é como aquela água que vai regar a plantinha, não é? A oração é exatamente isso, aquilo que vai saciar a nossa sede e também a nossa fome de Deus, né? Vai nos manter em comunhão. E nesta quarta parte, além de explicar o que é oração, quais são os tipos de oração, o catecismo também vai dedicar um capítulo especial para nos explicar o Pai Nosso, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Então vai pegar lá cada palavrinha do Pai Nosso e vai explicar com fundamento bíblico, teológico, da tradição da igreja, tudo que significa o Pai Nosso, cada palavra, qual a origem, o que significa teologicamente e de que maneira nós podemos rezar melhor esta oração. E assim, o catecismo, então, ele vai encerrar, né, com a oração cristã. Deu para entender, então, as 4 partes em que o catecismo está organizado? Isso é muito importante para a gente ter uma visão do todo, para a gente saber assim, nós vamos partir de onde, por onde vamos passar e onde vamos chegar. Né? É muito importante a gente saber disso. Então, primeiro, para finalizar, profissão de fé, a celebração da fé, celebração do mistério cristão. A terceira parte, a vida cristã, que é quando nós pensamos em colocar em prática. E a quarta parte, a oração cristã, ou seja, a nossa vida de oração. É assim, então, que nós começamos o nosso estudo. Eu acho muito importante que você entenda, né, a importância de a gente entender a nossa fé, de nós nos aprofundarmos na doutrina católica para que ninguém mais possa nos enganar. Então tá aqui, ó, a grande referência do católico é o catecismo da Igreja Católica, tá certo? Não é qualquer teologiazinha que ficam inventando por aí, pregando por aí, enganando as pessoas. Não. Nós aqui, no nosso canal, Nossa Fé Católica, nós vamos estudar o catecismo da Igreja do jeito que a Igreja nos ensina, certo? Sem ficar inventando coisa, tá bom? Bom, meu irmão, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aqui um comentário e eu espero que você prossiga conosco neste estudo tão maravilhoso. Tá certo? Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.